Em meio à guerra, as desinformações também fazem parte. E aí pessoal, aqui é o Santos e estamos trazendo atualizações sobre tudo o que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Antes, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ser poder compartilhar com seus amigos. Valeu! Você dorme à noite sabendo que as bombas russas matam as pessoas. Eu já falei que qualquer vida humana não tem preço. Qualquer tipo de ação militar, infelizmente, sempre causa as vítimas, não só entre os militares, mas entre os civis. Os nossos militares que participam da operação especial militar têm uma ordem: só usar as armas contra as infraestruturas militares. E até nos barracões onde estão sendo deslocados os militares ucranianos não podem ser bombardeados. Eu só posso dar as minhas condolências. Só um disclaimer: o embaixado da Rússia disse que sente muito, que as vidas importam, mas a terra vale mais pelo jeito. Com o voto de ampla maioria e apoio do Brasil, a Assembleia Geral das Nações Unidas lamentou a invasão da Rússia à Ucrânia. Nós chamamos o Jorge Pontual mais uma vez para nos dar os detalhes dessa decisão. Pontual. Olha, antes da Assembleia, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que não adiantava tentar isolar a Rússia, porque o país tinha muitos amigos. Só que pela votação de hoje na ONU, são só 4 amigos, Renata. Foram 141 votos a favor da resolução que condena a invasão russa e pede a retirada das tropas da Ucrânia. 35 países se abstiveram e apenas 5 votaram contra, além da Rússia, Belarus, Coreia do Norte, Eritreia e Síria. Numa entrevista à repórter Carolina Cimente, o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho disse que o Brasil é contra a guerra, mas votou pela vida dos civis, mas que é contra sanções de envio de armas para a Ucrânia, porque é hora de acalmar os ânimos. Os outros 3 países ligados à Rússia através do grupo BRICS, China, Índia e África do Sul, se abstiveram. O Brasil foi o único país dos BRICS que votou contra a Rússia. E olha só que curioso, os líderes sul-americanos, hoje mais próximos a Putin, Nicolás Maduro, do Venezuela, e Jair Bolsonaro, do Brasil, não apoiaram a Rússia na ONU, Renato. Pontual, hoje também foi um dia de novas sanções e desta vez não apenas contra a Rússia. Pois é, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a criação de uma força-tarefa para sufocar economicamente as pessoas que são muito próximas ao governo Putin, os oligarcas, né? Essa força-tarefa promete confiscar iates, jatos e imóveis de bilionários russos e até prender quem for acusado de corrupção ou de tentar driblar as sanções impostas pelos Estados Unidos. A Casa Branca também anunciou restrições à Rússia que incluem exportações de tecnologia no setor de refino de petróleo. Essa iniciativa marca o passo mais significativo já adotado para alcançar esse setor, que é a força vital da economia russa, o petróleo. Os americanos estenderam os controles de exportação à Rússia e também a Belarus. As sanções impostas à Rússia foram estendidas à Belarus, país vizinho da Ucrânia, que serviu de base para o ataque russo, é um aliado do Putin. A União Europeia também adotou punições contra a Belarus, principalmente os setores de madeira, aço e potássio. A União Europeia disse que estuda a proibição total do comércio de produtos da Belarus. Renata. Pontual, voltamos a falar daqui a pouquinho ainda nesta edição. E agora, com quem a gente volta a falar é o Guga Chakra. Exatamente, Guga, sobre essas questões. Isolamento diplomático, asfixia econômica de um lado e o avanço das tropas de que eu conversava há pouco com você. Você estava descrevendo para nós cenários possíveis das coisas se agravando do ponto de vista militar. Daí eu olho esses 2 fatores e te pergunto, a gente deve desconsiderar um cenário de recuo russo a esta altura? Olha, Renata, nesse momento é improvável que haja um recuo russo, por tudo que o Putin fez até agora. Ele sabia que sofreria essas sanções, estava na equação dele, talvez não imaginasse que houvesse essa coordenação tão grande do Ocidente, dos Estados Unidos, com a União Europeia,
Reino Unido e outros aliados, como Canadá, Japão, Austrália, talvez ele não imaginasse. Mas mesmo assim ele tomou essa decisão de invadir a Ucrânia e muito provavelmente remover do poder o Zelensky, instalar no lugar um governo fantoche. Tudo indica que essa seja a estratégia do Putin. Ele não aceita a Ucrânia do jeito que está. Então, um recuo nesse momento seria improvável, até porque ele está ganhando a guerra. Uma vez que ele entrou, ele vai para cima, assim como ele foi até o final, até o Bashar al-Assad ganhar a guerra da Síria, na prática ganhou, e até ele ganhar a guerra da Chechênia. Então, ele vai continuar, e ele, como ele virou pária internacional, como a gente viu na ONU hoje, então ele já não liga muito mais para as condenações que vierem pela frente, porque ele já é pária, não tem muito como piorar. Então, ele tende a seguir em frente, pelo menos no curto e médio prazo, a não ser que ele comece a sofrer muito revés militar, Renato. Muito obrigada, Guga. Que mostra uma barricada humana feita por civis ucranianos. Olha essa imagem impressionante, ó. Olha a quantidade de gente. Tudo isso para bloquear a passagem de tropas russas. Além das pessoas, né? Civis, homens, sacos de areia, carro, pneu, tudo foi usado ali para impedir que os russos cheguem à usina nuclear de Zaporizhzhia, que é uma das mais importantes da Europa. E há relatos também de barricadas assim ao redor de Kiev, também numa tentativa de evitar que as tropas russas por terra, né, consigam invadir a capital da Ucrânia. Lembrando para você que todos os homens com menos de 60 anos de idade foram proibidos de deixar a Ucrânia desde que esse conflito estourou. Então, você tem famílias inteiras sendo absolutamente separadas, né? Porque quem sai do país geralmente tem sido as mães, as pessoas idosas, as crianças, e os homens com menos de 60 anos têm ficado aí para combater. E tem gente até de fora da Ucrânia, homens com menos de 60 anos, voltando para o país para pegar em armas e resistir à invasão russa. Tem um outro vídeo postado pelo New York Times agora há pouco, mostrando 2 aviões de guerra voando em baixa altitude, ó, momentos antes de um ataque aéreo. A área atingida durante a manhã, de acordo com o New York Times, é um complexo residencial perto, nos arredores da capital Kiev. Muito frio por lá, nevando, situação bem complicada. A agência de notícias russa ANA diz que o avião era russo e tinha como alvo posições militares ucranianas, mas a destruição de prédios civis, complexos de condomínios, residências, é muito grande pelas imagens que vão chegando para a gente lá da Ucrânia. Em seu ataque ao estratégico porto sulista de Kherson, que tem uma importância estratégica porque serve de entrada de mercadorias. Isso enquanto intensificavam o bombardeio de alvos civis em todo o país. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, voltou a ser intensamente bombardeada pela artilharia russa neste 7º dia de ofensiva. Agora à noite, autoridades locais disseram que um novo bombardeio russo matou 6 civis, entre eles 2 crianças. Em Kiev, houve o registro de pelo menos 4 explosões. A contagem de mortes de civis está aumentando. O prefeito Igor Kolikal deu uma entrevista para New York Times. Ele disse que os funcionários das empresas concessionárias de água e luz tentaram resolver os problemas de abastecimento, mas a situação era muito arriscada. Que os russos disseram a ele que pretendem estabelecer uma administração militar. Não tínhamos armas e não fomos agressivos. Mostramos que trabalhamos para proteger a cidade e tentamos mitigar as consequências da invasão. Igor Kolikaev ainda anunciou um toque de recolher noturno e a restrição ao tráfego de carros na cidade, alegando não ter feito nenhuma promessa aos russos e simplesmente ter lhes pedido para que não atirassem nas pessoas. Até agora tudo está indo bem. A bandeira que tremula acima de nós ainda é ucraniana. E para que isso continue, essas exigências devem ser respeitadas, acrescentou ele. Bem, os russos tomaram a cidade de Kherson, a segunda maior cidade da Ucrânia, com mais de 250 mil pessoas, que hoje estão sob o comando da milícia russa. Para que os russos não matem mais pessoas, pedem que não pode sai ninguém à noite, só pode entrar na cidade, alimentos e medicamentos.
Também 4 aviões de guerra russos violaram brevemente o espaço aéreo da Suécia a leste da ilha de Gotland, no Mar Báltico, disse o Estado-Maior sueco, em meio à tensão russo-ocidental sobre a guerra na Ucrânia. No contexto atual, levamos esse incidente muito a sério. Esta é uma ação irresponsável e pouco profissional da Rússia, afirmou o comunicado. O ataque à Ucrânia reacendeu o debate sobre a adesão à OTAN da Suécia e também da Finlândia, que são parceiros da aliança, mas oficialmente neutros. Então estas são as últimas informações sobre a guerra. Não esquece de se inscrever-se no canal e deixar o like. A qualquer momento novas informações, deixe sua opinião sobre essa guerra nos comentários, e até o próximo vídeo.